expansão do setor. Indicação do deputado Chico Floresta. Sugere ao senhor secretário de Estado de Infraestrutura e Obras do Distrito Federal a construção de um estacionamento nas proximidades da paróquia Padre Pio, no setor sudoeste. Indicação do deputado Chico Floresta. Indicação do deputado Chico Floresta. Projeto de lei do deputado Leonardo Prudente dispõe sobre a aquisição de passe pelo Distrito Federal para estudantes e da outras providências. Projeto de decreto legislativo do deputado Brunelli, concede título de cidadão honorário de Brasília ao tricampeão mundial de boxe, Astelino Freitas Popó. Projeto de decreto legislativo do deputado Brunelli, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao bispo Marcel Alessandra da Silva. Indicação do deputado Brunelli. Sugere ao senhor presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal a implantação do sistema de abastecimento e água e saneamento da cidade de Águas Lindas. Indicação do deputado Chico Floresta. Requer a retirada de tramitação do projeto de lei número 3.182 de 2002. Requerimento do deputado Paulo Tadeu e outros. Requer a realização de sessão solene no dia 3 de maio de 2006 em homenagem à revista Tatame. Estão lidos os expedientes. Peço ao deputado que ora a Secretaria dos nossos trabalhos, Visante, para que faça a chamada dos senhores e senhoras parlamentares, fazendo um apelo a todos os senhores parlamentares que se encontram aqui na Casa do Povo, para que se possa dirigir ao plenário, para que nós possamos apreciar os vetos que estão em pauta, obstruindo a pauta de votação, da qual nós queremos dar vazão. Peço o pessoal do som que amplie o som lá para a galeria. Deputado Agrício Braga. Isso. Deputado Aguinaldo de Jesus. Deputada Arlete Sampaio. Deputado Augusto Carvalho. Deputado Benício Tavares. Deputado Brunelli. Deputado Chico Floresta. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Érica Cocai. Deputado Eurides Brito. Deputado Expedito Bandeira, presente. Deputada Evelise Long. Deputado João de Deus. Deputado José de Mar. Deputada Maria da Guia. Deputado Leonardo Prudente. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Wilson Lima, presente. Deputado Fábio Barcelos. Senhor presidente, estão presentes 4 deputados. Não há quórum para o debate. Eu peço, Vossa Excelência, que faça mais uma vez a chamada dos parlamentares ausentes, pedindo a todos que compareçam ao plenário da nossa Casa Legislativa. Deputado Agrício Braga, deputado Aguinaldo de Jesus, deputado Arlete Sampaio, deputado Augusto Carvalho, deputado Benício Tavares, deputado Brunelli, deputado Chico Floresta, deputado Chico Leite, deputada Eliana Pedrosa, deputada Érica Cocai, deputado Eurides Brito, deputado Expedito Bandeira, presente. Deputado Evelise Long, deputado João de Deus, deputado José de Mar, deputada Maria da Guia, deputado Leonardo Prudente, deputado Paulo Tadeu, deputado Peniel Pacheco, deputado Fábio Barcelos. Continua, persiste a ausência, senhor presidente. Peniel Pacheco presente. 5 senhores deputados. Em virtude da visível falta de quórum, para entrarmos no comunicado de líderes, essa presidência vai suspender a sessão por 10 minutos. Está suspensa a sessão por 10 minutos. Está reaberta a presente sessão. Peço ao deputado Peniel Pacheco
para que faça a chamada dos senhores parlamentares, fazendo um apelo a todos os senhores parlamentares que se encontram aqui na Casa do Povo, para que venham ao plenário, para que nós possamos, nesta tarde, apreciar os vetos que pairam sobre a pauta de votação, para que possamos desobstruí-la ou apreciá-los, na sua maioria. Peço ao deputado Peniel Pacheco para fazer a chamada dos senhores parlamentares. Deputado Agrício Braga. Ausente. Deputado Aguinaldo de Jesus, presente. Deputada Arlete Sampaio. Ausente. Deputado Augusto Carvalho. Ausente. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Brunelli. Ausente. Deputado Chico Floresta. Ausente. Deputado Chico Leite. Presente. Deputado Chico Vigilante. Ausente. Deputada Eliana Pedrosa. Ausente. Deputado Chico Vigilante, retificando, presente. Deputada Érica Cocai. Presente. Deputada Eurides Brito. Ausente. Deputado Expedito Bandeira. Ausente. Deputada Evelise Long. Presente. Deputado João de Deus. Presente. Cidadão honorário de Piaçabuçu. Deputado José Edmar. Ausente. Retificando, deputado Expedito Bandeira, presente. Deputada Maria da Guia, presente. Deputado Leonardo Prudente, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Paulo Tadeu, presente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Wilson Lima, Presente. presente. Deputado Fábio Barcelos, ausente. Senhor presidente, Vossa Excelência me autoriza a proceder novamente à chamada dos deputados que aparecem como ausentes? Vossa Excelência tem autorização. Refazendo a chamada dos deputados que não responderam à presença. Deputado Agrício Braga, ausente. Deputada Arlete Sampaio, ausente. Deputado Augusto Carvalho, ausente. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Brunelli, ausente. Deputado Chico Floresta, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputada Eurides Brito, ausente. Deputado Expedito Bandeira, presente. Deputado José Edmar, ausente. Deputado Leonardo Prudente, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Fábio Barcelos, ausente.
estão presentes 11 parlamentares. Senhor presidente. Fazemos um apelo a todos os outros parlamentares que se encontram nas dependências desta casa para vir ao plenário para apreciarmos os vetos. Há quórum para o debate. Deputado Chico Vigilante quer fazer uma questão de ordem. Senhor presidente, eu peço a palavra pela ordem para registrar com bastante satisfação, e eu creio que a satisfação desta casa, dos 24 parlamentares, servidores que integram esta casa, da chegada na nossa praça, deputado Peniel Pacheco, de um novo jornal, o Aqui DF. Eu faço questão de, em rápidas palavras aqui, senhor presidente, ler o editorial desse jornal, se Vossa Excelência me autoriza, que diz o seguinte: editorial, um novo jeito de fazer e ler jornal. Hoje o público do Distrito Federal recebe um novo jornal em suas mãos, o Aqui DF. Nasce com a proposta de ser um diário voltado para as necessidades do cidadão. Se falta tempo para ler matérias muito grandes, o que nada tem a ver com seu cotidiano, o Aqui DF trará notícias quentes, rápidas e relacionadas com a sua cidade, com a sua comunidade. O seu jornal custa 50 centavos e traz para você tudo o que é necessário para saber sobre os fatos locais, nacionais e internacionais, seja na área de serviço, de polícia, de cultura ou esporte. E se falta algum atrativo a mais para levar seu jornal para casa, o Aqui DF terá sempre uma promoção para que o preço seja mais justo. O mais importante, porém, é o fato de ser um jornal feito para que o público leia do início ao fim e ajude ao cidadão se informar e se formar. Tudo com qualidade. Afinal, o Aqui DF aparece com a credibilidade do grupo Associados, que no Distrito Federal tem como representantes o Correio Brasiliense, a 105 FM, a Planalto AM e o Correio Web. Mais que está distribuído em todo o Brasil, o que dá a possibilidade de uma integração grande entre todos os seus jornais, rádio e televisão, garantia de uma cobertura mais ampla e séria do noticiário em geral. O Aqui DF é um jornal popular, e isso é motivo de orgulho. Por ser um jornal popular, não significa ter notícias policiais, com corpos expostos, ou oferecer para o público um produto feio, mal feito. Ser um jornal popular quer dizer escrever de uma forma simples e direta, para que o público carente de notícias do local onde mora, ao mesmo tempo, possa fazer isso de um jeito que atraia o leitor, do ponto de vista visual, da capa até a última página. O mais importante, com a participação do público em várias sessões, o leitor terá seu espaço para mandar sua sugestão, reclamação, elogios. Cidade, polícia, política, economia, cultura, entretenimento, esporte, humor, serviço. Durante a semana, todos os dias, seu jornal vai trazer tudo que é importante para o leitor. Portanto, senhor presidente, eu quero saudar a chegada de um novo jornal na nossa praça. Eu conversava há pouco com o jornalista Afonso, que está procurando um por um dos deputados para apresentar o novo jornal. Ele me dizia que é um espaço aberto a todos os segmentos da opinião dessa cidade. Portanto, é um jornal que vem se somar ao Jornal de Brasília, ao Correio Brasiliense, ao Coletivo, à Tribuna do Brasil, ao Jornal da Comunidade e centenas e dezenas de outros jornais que estão aí. Portanto, acho muito importante, senhor presidente, a chegada desse novo veículo de comunicação, e quero aqui, em meu nome, e creio que em nome da casa, saudar os Diários Associados pelo lançamento desse jornal que começou a circular no Distrito Federal a partir de hoje. Sem dúvida, que será mais um espaço para a divulgação das boas notícias geradas e produzidas aqui nessa casa. Muito bem, deputado Chico Vigilante, eu também me congratulo com os Diários Associados e com vossas, faço as suas palavras. Parabenizo também a todos que estão colaborando para que
esse jornal tenha boa circulação e penetração e traga as notícias a tempo e a hora para a nossa população. E parabéns ao Diário Associado, mais uma vez. Com a palavra, deputado... Senhor presidente, eu desejaria fazer 2 breves comunicados. Linha Pacheco. Solicito tolerância de Vossa Excelência. Pois não. O primeiro comunicado é também, eu gostaria de somar à manifestação do deputado Chico Vigilante e de Vossa Excelência, saudando a chegada de mais um jornal no âmbito do Distrito Federal. Uma coisa interessante que se deve observar é que aqueles modelos de jornais standard, com um formato um pouco maior, aos poucos vai perdendo a sua influência, como tem acontecido praticamente no mundo todo. No Brasil, se não me engano, o jornal Zero Hora foi um dos pioneiros a utilizar o formato tabloide, que facilita bastante a leitura, notícias mais objetivas. E aqui em Brasília nós já tínhamos... A questão é de dobrar, né, deputado? É verdade, mais fácil. De leitura, né? Em Brasília nós já temos a experiência do Jornal da Comunidade, do próprio coletivo e do jornal também Tribuna do Brasil, que de uns tempos para cá tem também adotado esse formato. Então, um novo jornal com um novo formato certamente é um ingrediente a mais na formação da opinião pública e vamos dizer assim, para fortalecimento da cidadania no âmbito do Distrito Federal. Saúdo os diários associados pela iniciativa e desejo sucesso e vida longa ao novo jornal. O segundo registro, senhor presidente, em breves palavras, eu tive a honra de ser designado por esta casa para participar de uma belíssima sessão solene que foi realizada na Câmara Municipal de Piaçabuçu, em Alagoas. Onde que é essa cidade? Piaçabuçu é uma cidade ao sul de Alagoas, que fica na divisa com o estado do Sergipe, perto da cidade de Penedo. Se Vossa Excelência pudesse usar essas informações, localizará facilmente na Foz do São Francisco. E o deputado... Tem no mapa? Tem no mapa. Seguramente, deputado... Com certeza Wilson vou achar. Vai achar. Mas, independentemente desse questionamento de Vossa Excelência, se tem no mapa ou não tem no mapa, o nome do deputado João de Deus definitivamente ficou registrado na história. E se a Casa de Brasília lá, presidente? Na pessoa do João de Deus. O deputado João de Deus foi homenageado naquela sessão e recebeu o título honorífico de cidadão emérito daquela comunidade na sessão solene que ocorreu com a presença do prefeito da cidade, do vice-prefeito, do presidente da Câmara Municipal, dos vereadores que ali estavam e de demais autoridades. O deputado João de Deus foi homenageado como um cidadão que tem honrado aquele município e que tem trazido para a capital da República do país, emprestado seu trabalho inicialmente como policial, depois como presidente de associação dos policiais e mais recentemente como deputado distrital. Foi uma sessão muito bonita, foi uma sessão carregada de emoção, quando algumas reminiscências foram trazidas à baila. Algumas até que deram conta de que o deputado João de Deus era um menino muito peralta, coisa que a gente recusa a acreditar, né? O deputado João de Deus não tem a menor possibilidade de ter sido um garoto peralta. Não parece. Não parece. Ninguém diria uma coisa dessa, né? Mas o deputado João de Deus foi homenageado, esteve presente ali seus parentes, sua esposa, dona Gina, e foi extremamente gratificante poder participar daquela comemoração. Parabenizo mais uma vez o deputado João de Deus por ter sido lembrado pelos seus concidadãos na homenagem que foi justíssima. Deputado João de Deus, receba uma vez mais desta casa nossa palavra de felicitações pelo orgulho que Vossa Excelência representa para com os seus concidadãos daquele município alagoano. Muito obrigado, era o que eu queria registrar, senhor presidente. Em nome da presidência dessa casa, entre todos os deputados, também congratulamos com o deputado João de Deus pela comenda recebida na cidade lá de Piaçabuçu, que ele sempre faz questão de, quando sobe a tribuna, dizer das suas origens humildes e os seus laços que ele tem com Alagoas, principalmente com Pontal do Peba e Piaçabuçu. Parabéns, deputado João de Deus.
Com a palavra o deputado Leonardo Prudente, líder do PFL nessa casa. Senhor presidente, eu também aproveito para cumprimentar o deputado João de Deus pela honraria recebida na sua cidade, da forma colocada aqui pelo deputado Peniel Pacheco. Aproveito também para cumprimentar os diários associados por mais um jornal. Aliás, já estava faltando, porque o Correio Brasiliense tem sido um jornal de importância nacional que tem se colocado, né, à frente das grandes questões nacionais, e muitas vezes o Distrito Federal vem se colocado de uma forma carente do posicionamento daquele importante veículo de comunicação. De forma que eu quero, então, saudar e cumprimentar toda a direção dos diários associados por mais este importante veículo de comunicação aqui no Distrito Federal, o Jornal Aqui, DF. Aproveito também, deputado Wilson Lima, senhor presidente, para pedir a Vossa Excelência que, após apreciação dos vetos, Vossa Excelência possa abrir sessão extraordinária e submeter essa casa à apreciação da criação das subcomissões de redação, de Constituição e Justiça e também de Orçamento e Finanças, uma vez que as nossas comissões vêm se arrastando na tentativa de fazer um trabalho de qualidade e muitas vezes a falta de mão de obra poderá prejudicar os trabalhos dessas comissões. E finalmente, senhor presidente, eu faço um apelo a Vossa Excelência que convoque os líderes, os líderes desta casa, deputado Wilson Lima. Questão de ordem. Gostaria que Vossa Excelência convocasse os líderes para que pudéssemos definir a tramitação dos planos diretores do Gama e também do Guará, uma vez que nós assumimos publicamente um compromisso com a comunidade do Gama e com a comunidade do Guará, que estes PDLs seriam prioritários nesse período legislativo. Portanto, a questão do orçamento já está recomposta, não há nenhum óbice para que possamos dar início imediatamente a essas discussões, independente da questão do PDOT, que nós não sabemos, na verdade, se este PDOT, talvez a deputada Ivelise tenha mais informações, se poderia estar tramitando ou em conjunto, ou até mesmo antes de avaliarmos e apreciarmos essa questão dos planos diretores do Gama e do Guará. Essa é uma questão que a casa deve uma resposta à população do Gama e deve uma resposta também à população do Guará. Se nós não colocarmos imediatamente em discussão esses projetos, naturalmente a população saberá responder a esta casa, na verdade, aquele compromisso que nós fizemos. Deputado Wilson Lima. Deputado Leonardo Presidente, deputada Arlete Sampaio, deputada líder do governo nessa casa, Eliana Pedrosa, estão de parabéns pelo trabalho feito e Vossas Excelências estavam ausentes, mas foi registrado aqui que Vossas Excelências estariam entregando fruto do trabalho de vocês para que as autoridades competentes pudessem tomar as providências. É sinal que essa casa, nessa casa não tem nada em pizza, sempre apoiando e mandando para frente. Então, com a palavra da deputada Arlete Sampaio. Presidente, nós chegamos atrasados porque estivemos agora entregando o relatório final da CPI à Polícia Federal. E, por esse motivo, nós chegamos um pouco atrasados na sessão. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade para fazer duas questões de ordem, senhor presidente. A primeira delas, queria pedir à mesa diretora dos trabalhos para que pudesse se recompor a comissão especial que analisa os projetos de emendas à lei orgânica. Há diversos projetos de emenda à lei orgânica em tramitação na casa e que se esbarram no fato de que a comissão que deveria analisar esses pelos não está funcionando. Então, por exemplo, eu citaria o exemplo de um pelo que define a tramitação nessa casa dos PDLs e do PDOT. Um outro pelo que define a tramitação dos planos decenais de educação. É um absurdo que a Secretaria de Educação elabore um plano decenal de educação, que é um projeto de Estado e não um projeto de governo, e que esta Casa Legislativa não tenha que opinar acerca desse projeto. Então, eu gostaria de reivindicar que essa comissão especial fosse montada
a fim de que esses projetos pudessem ganhar agilidade na sua tramitação. A segunda questão, senhor presidente, é aqui informar a todos os parlamentares que hoje pela manhã nós tivemos em frente ao Palácio do Buriti um ato público de alunos, professores e pais do CEAM, da Escola Elefante Branco e de outras escolas do Distrito Federal, para discutir uma recente resolução da Secretaria de Educação que modifica a forma como os alunos da escola pública têm acesso às disciplinas voltadas para as artes. Então, houve uma nova resolução definindo que os alunos agora têm que fazerem parte de uma mesma turma para uma mesma modalidade de arte, sem a possibilidade de optar entre as artes cênicas, artes plásticas ou música, como é normal de acontecer em se tratando de opções na área de artes. Então, nós fomos juntas, a deputada Érica Cocai, presidente da Comissão de Direitos Humanos, e eu, fomos estar com esses professores, esses estudantes e com também os seus pais, e tivemos uma audiência com o chefe de gabinete da secretária de Educação, e nessa ocasião nós pedimos explicitamente ao chefe de gabinete que transmitisse à secretária a nossa reivindicação de que não mais houvesse, que fossem retornados os professores que foram retirados das escolas e que retornasse a modalidade como era antes. Cada aluno poder optar por uma das modalidades de artes que a escola oferece. Então, houve o compromisso por parte do chefe de gabinete de comunicar esse pedido nosso à secretária de Educação, e nós estamos aguardando aqui a sua resposta, certa de que somente com o diálogo e com a perspectiva de liberdade é que nós podemos efetivamente ter a qualidade do ensino público do Distrito Federal. Então, eu queria fazer esses dois comunicados, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Vai para a deputada Érica Cocai. Senhor presidente, apenas aqui para reforçar o que falava a deputada Arlete Sampaio, acho que a portaria que foi estabelecida pela Secretaria de Educação prestam de serviço à construção da cidadania e ao desenvolvimento pleno das pessoas, dos seres humanos. Na medida em que nós temos agora, não apenas professores específicos para as áreas de arte, como artes visuais, artes cênicas, enfim, mas que teríamos agora a aglutinação de todos esses, e os professores, senhor presidente, estão sendo devolvidos. Professores que têm 12 turmas, 15 turmas, 10 turmas, que cumprem uma função muito importante, porque é a função de estabelecimento de linguagens, sem considerar que são matérias que estão previstas e que vão constar do PAS, e que é muito desigual para os alunos da escola pública não terem uma formação específica e de acordo com a sua própria vontade na área de artes, para disputar com os alunos da escola privada. Para além disso, senhor presidente, os projetos políticos pedagógicos já estavam em curso e, de repente, foram cortados por essa resolução da secretaria. Portanto, acho que essa casa deveria se posicionar na perspectiva de que tivéssemos sobreestado esse processo de devolução dos professores, educadores e educadoras, e que se pudesse repensar esta decisão da secretaria. Foi com esse intuito que estivemos lá. E só mais um informe para esta casa, senhor presidente. Estivemos, eu e a deputada Eliana Pedrosa, conversando com a secretária de administração aqui do Distrito Federal acerca de várias reivindicações dos funcionários do DR. Reivindicações que perpassam algumas campanhas salariais, inclusive. Algumas delas foram objeto do desfecho de uma greve dos funcionários do DR e não foram cumpridas pelo governo do Distrito Federal. Estivemos, portanto, há algum tempo atrás, com a secretária na perspectiva de reabertura de um processo de negociação, discutindo a pauta, item a item, a pauta de reivindicação dos funcionários do DR e, ao mesmo tempo, cobrando ali o cumprimento de acordos já firmados pelo governo do Distrito Federal e os funcionários em campanha, em movimento, que não foram cumpridos, como, por exemplo, a realização de concurso público, a
a condição de transposição de uma referência e vários itens específicos. Naquela ocasião, quando estivemos lá, houve um compromisso da secretária Cecília Landim na perspectiva de estabelecer uma mesa de negociação, que não cabe a nós participar dela, nós parlamentares. Mas há diversas representações, tanto ao DR quanto à secretaria e os representantes dos funcionários. Ficou, portanto, estabelecido que estabeleceríamos este processo de negociação. Isso tem por volta de 15 dias e esse processo não se concretizou. E os funcionários do DR, portanto, hoje, deflagraram uma greve, que deve se iniciar a partir de quinta-feira, na medida em que a deflagração cumpre os preceitos legais de comunicação com 48 horas à empresa e à população da greve dos trabalhadores. Então, faço esse informe, senhor presidente, na perspectiva de que a mesa diretora possa estar intercedendo para que estabeleçamos, portanto, a negociação dos funcionários do DR e do governo do Distrito Federal e possamos, enfim, estar criando as condições para que não tenhamos, a partir de quinta-feira, greve dos servidores do DR. Então, gostaria do compromisso dessa mesa diretora, na perspectiva de que o compromisso firmado pela secretária de administração seja cumprido. Obrigado, deputada Eva Caio. Com a palavra, o deputado Augusto Carvalho. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria me congratular com o povo do Distrito Federal, particularmente os nossos jovens, felicitar o governo do Distrito Federal, mesmo estando na oposição. Apenas os hipócritas negariam a validade, a decisão do governo, do governador Joaquim Roriz, ainda no início do ano de 2003, de propor a criação da cidade digital. Uma iniciativa fundamental para consolidar a vocação econômica da capital da República, ou seja, a indústria limpa, a indústria do conhecimento, que terá capacidade de atrair bilhões de reais de investimento, gerando trabalho para a nossa juventude e, portanto, depois de se arrastar por um processo penoso, veio finalmente o governo federal a promulgar a lei criando a chamada cidade digital. Quero lembrar, senhor presidente, que desde 2003, finalzinho de 2003, eu fui obrigado a usar meu tempo de televisão do meu partido para dizer que não poderia tolerar disputas políticas do governo federal, comandado por um partido, e o governo do Distrito Federal, comandado pelo PMDB. Naquela época, as relações eram tensas entre as duas esferas de poder. E eu dizia que o GDF não poderia ser retaliado por disputas políticas mesquinhas, que acima dessas disputas era necessário criar a cidade digital para dar perspectiva de futuro para a nossa juventude. E demorou, o processo se arrastou, ministros entraram na história, enfim. Agora, finalmente, passadas essas divergências, tem o povo do Distrito Federal a felicidade de ver criado esse polo. E aí, todos os nossos reconhecimentos têm de serem feitos, né, ao governador do Distrito Federal, ao seu governo, porque isso, como dizia lá atrás, aqueles que me condenavam, está elogiando o governador, nós temos de ter a capacidade de elogiar aquilo que for correto para o povo do Distrito Federal, particularmente nessa questão que é fundamental, a indústria do conhecimento, a indústria limpa, não é? A cidade que vai atrair o segundo centro de tecnologia do Banco do Brasil, que estava ameaçado, inclusive, de migrar para São Paulo. É verdade. Os acordos de Basileia, eu já dizia naquela ocasião, impõem ao Banco do Brasil a necessidade de construir o espelho daquele centro de tecnologia, sob pena de o Brasil ser retaliado em razão de panes que poderiam ser provocadas no sistema financeiro global. O governo, por várias vezes, sabia disso. Nós tivemos com a doutora Maria Júlia na Terra Cap, com a representação do Banco do Brasil, discutindo exaustivamente essa questão.
e, infelizmente, deixamos de ter já, lá na frente, esse projeto. Mas antes que tarde do que nunca, senhor presidente. E espero que essa cidade digital possa prosperar e imediatamente ser essa perspectiva de futuro para o nosso povo. Segundo ponto, eu gostaria de dizer aqui, senhor presidente, apelar ao presidente Fábio Barcelos que faça com que a Procuradoria da Câmara possa acionar a Receita Federal no Supremo Tribunal Federal. Todos nós já podemos fazer aqui os elogios à CPI da Saúde pelo trabalho correto, isento, sério que foi feito. Relatório apresentado agora, encaminhado às autoridades constituídas. E nós da CPI, deputada Arlete, deputada Eliana, deputado João de Deus, deputada Ivelise Long, até hoje a Receita Federal se recusa a mandar os documentos sigilosos das pessoas físicas e jurídicas que decidimos por ter acesso. Que o Supremo, depois de uma contestação, chancelou o direito da CPI de ter acesso a esses documentos. Então, quero apelar ao presidente, já mandamos reiteradas cartas à Receita Federal solicitando esses documentos e agora só com medida de força, leia-se medida judicial, perante o Supremo para obrigar os burocratas da Receita Federal a entregarem à CPI da Educação os documentos que nós consideramos fundamentais para que o deputado Paulo Tadeu possa elaborar o seu relatório para que o plenário daquela CPI possa deliberar. Por último, senhor presidente, abusando da vossa tolerância, eu gostaria de fazer aqui publicamente, colocar em debate e fazer um apelo aos nobres pares para que possamos todos assinarmos uma moção a ser encaminhada ao Itamaraty, no sentido de que a população de Taiwan, a chamada China, a República Popular, a República da China, não a República Popular da China, que é a outra China continental, mas a China de Taiwan, ou tendo como capital Taipei, não é? Formosa, também dita assim, possa a população daquela ilha, de 23 milhões de habitantes, ter a sua representação, pelo menos como observadora, nos fóruns internacionais, particularmente aqueles que discutem as questões relativas à saúde. A Organização Mundial da Saúde, até agora, vem vetando a participação de qualquer tipo de representação na qualidade de observadora daquele povo. As disputas políticas, nós sabemos, as disputas diplomáticas que envolvem a questão da China, a República Popular da China e a chamada República de Formosa. Há uma disputa, um contencioso interminável nos fóruns internacionais. Até hoje, apenas algumas dezenas de países reconhecem o status de república independente, não é, de Formosa, mas a população daquele país não pode ser punida, principalmente quando hoje discutimos a possibilidade de uma pandemia, no caso da gripe aviária, e não existem fronteiras que impeçam a transmissão desses vírus e de qualquer outra doença infecto-contagiosa. Por isso, eu gostaria de fazer esse apelo público ao Itamaraty e solicitar depois que os deputados possam nos acompanhar na elaboração de um documento a ser encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores, no sentido de que a Organização Mundial da Saúde reconheça, na qualidade de observador, delegação daquele país para que as questões cruciais de saúde possam estar também sendo partilhadas e as ações conjuntas possam estar sendo partilhadas e somadas ao esforço mundial para se combater as pandemias como essas que estão por ser anunciadas. Obrigado. Com a palavra a deputada Maria da Guia, líder do PSDB nessa casa. Presidente, uma questão de ordem. Primeiro, hoje nós estamos de parabéns, né? Primeiro pelo que nós acabamos de ouvir do nosso deputado, mas sobretudo do nosso governador. Brasília colocada nos espaços tecnológicos, nas mais altas esferas, né? Pela nossa cidade digital, pelo nosso avanço tecnológico. Segundo, a homenagem ao nosso deputado João de Deus, lá da sua terra natal, pela coragem, pela solidariedade, mas sobretudo
pelo avanço que Alagoas deu na pessoa deste nobre colega, deste grande homem e corajoso João de Deus. Alagoas tem mandado gente boa para cá. Tem, sim. E, enfim, com muita honra, ser portadora de uma mensagem que aquele grupo amigo, aquele grupo da nossa amiga deputada Ivelise trouxe, e eu fiz questão de ler e entregar para a nobre deputada. Diz assim: deputada Ivelise Long, você conquistou corações, plantou amizades, dignidade e muita lealdade, simplicidade e muita disposição para o trabalho. Você semeou alegria e honestidade, colhe a admiração de todos nós. Faz tão bem a sua presença, teu honroso exemplo será guardado para sempre nos nossos corações. Mas hoje, deputada Ivelise, viemos te parabenizar pela vitória da efetivação. Você é uma grande mulher, que o Brasil tem, que muito nos orgulha. Por isso, nós, equipes de associações e cooperativas do DF, viemos parabenizá-la e trazer o nosso grande abraço pela conquista merecida. É o grupo que te oferece, Ivelise. Obrigada. Em nome da mesa da presidência desta casa, presidente dos trabalhos hoje aqui, quero também parabenizar a deputada Ivelise Long pela sua efetivação como deputada distrital, agora de fato, de direito, se Deus quiser, e Deus abençoe os seus passos, ilumine, e com certeza os companheiros que estão aqui vão ajudá-la a conduzi-la novamente a essa casa. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui também na casa. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputada Eurídio Brito. Senhor presidente, eu me inscrevi, fiz essa questão de ordem para me manifestar sobre 3 assuntos bem pontuais. Mas o primeiro deles, coincidentemente, é aquele sobre o qual acaba de se manifestar a deputada Maria da Guia. É a efetivação de nossa querida amiga e deputada Ivelise Long nesta casa. A efetivação de Ivelise só vem engrandecer o plenário desta casa, vem enriquecer os debates desta casa, e eu posso falar de Ivelise com muita segurança, porque a conheci há muitos anos no serviço público como uma fiel arquiteta do serviço público, como uma fiel funcionária pública que optou pela área do serviço público quando poderia, por sua competência, sua criatividade, seus traços de personalidade, que são extrovertidos, quer dizer, ela tem todo aquele perfil para ser um arquiteto bem-sucedido nos seus próprios negócios, na iniciativa privada. Mas Ivelise preferiu deixar de lado isso e entrar naquela senda mais difícil, que é a senda do servidor público. E ela subiu todos os degraus do serviço público, desde a servidora a arquiteta, fazendo ali na sua bancada o trabalho que lhe era destinado, até ocupar chefia de seção, de diretoria, chefia de gabinete, secretária de Estado, mais uma vez, tanto na Secretaria de Obras, quanto depois uma das figuras mais importantes no Distrito Federal quando se trata de políticas públicas de habitação. Então, a presença permanente de Ivelise nesta casa enriquecerá, sem dúvida alguma, todos os nossos trabalhos, ao lado da mulher inteligente, da cidadã comprometida com a sociedade. Então, é para nós uma honra no PMDB tê-la como companheira, mas não apenas a honra de tê-la como companheira, mas de reconhecer que o Distrito Federal ganha e muito com a presença permanente de Ivelise Long aqui. Se a escolha de deputados não fosse por um sistema proporcional, mas fosse rigorosamente pelo sistema de votos obtidos, esse eleitorado de Ivelise já teria colocado ela aqui desde o dia 1º de janeiro de 2003, porque por votos pessoais, ela já era uma deputada que deveria estar nesta casa desde 1º de janeiro de 2003.
Seja bem-vinda, minha colega de PMDB, e a casa fica, sem dúvida alguma, mais rica com sua presença. Eu queria também fazer o registro parabenizando os Diários Associados pelo lançamento do seu tabloide, ou seu jornal, mas o seu tabloide, o Aqui DF, com um formato muito prático para se manusear, para as leituras breves, rápidas, quando estamos nos deslocando de um lugar para outro, e, sobretudo, substancioso em informações às comunidades. Creio que Assis Chateaubriand, que foi o grande criador daquilo que foi o maior império de publicidade neste Brasil, de comunicação neste Brasil, que foram os Diários Associados, mas que mesmo assim mantém ainda o seu lugar muito importante no cenário brasileiro da mídia, e estaria muito feliz vendo mais um lançamento dos Diários Associados. E por falar em Diários Associados, e a alegria que estaria em Assis Chateaubriand, nós temos que lembrar que exatamente ao conceber Diários Associados, ele não concebeu como uma empresa familiar, como uma empresa que tivesse realmente donos, mas ele criou aquela administração coletiva dos condomínios associados. Então, toda a família associada no Brasil hoje deve estar feliz pelo lançamento do novo tabloide, do novo jornal em Brasília, por um preço acessível, jornal, portanto, bastante popular. Que ele possa servir a população brasiliense, a população do entorno, com a mesma, da mesma forma com que o grande jornal Correio Brasiliense serve à população do Distrito Federal e serve ao Brasil. Por último, mas não menos importante, dar parabéns ao nosso querido deputado João de Deus, que recentemente recebeu na cidade de Piaçabuçu, lá no estado de Alagoas, às margens do nosso querido Rio São Francisco, do velho Chico, recebeu o título de cidadão honorário. E creio, João, que a alegria de todos nós estava ali representada na presença de nosso colega e componente desta mesa, deputado Peniel Pacheco. Mas nós aqui queremos renovar os nossos cumprimentos a você e àquela cidade por lhe ter outorgado este merecido título. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputado Eurico Brito. Com a palavra, deputado Arlete Sampaio. Senhor presidente, apesar de ser uma deputada de oposição ao atual governo do Distrito Federal, eu faço questão de vir aqui registrar as minhas felicitações à deputada Everise Long por sua efetivação como deputada distrital do povo do Distrito Federal. Quero felicitar porque, quando vice-governadora do Distrito Federal, conheci a hoje deputada Everise como técnica do IPDF e sabia sempre do seu trabalho de construção de perspectivas de futuro para o urbanismo do Distrito Federal. Da mesma forma como eu optei na medicina por ser médica sanitarista, e acho que é uma grande opção, uma opção de compromisso com a maioria da população, também ela, ao invés de construir mansões, preferiu dedicar-se ao urbanismo. E, portanto, também uma qualidade que eu quero aqui ressaltar do trabalho da deputada Everise. Creio que esta casa ganha qualidade com a sua presença, é uma pessoa que sabe respeitar a diversidade política que nós temos nessa casa, que se dá ao diálogo civilizado, que a despeito das nossas divergências, nós podemos conviver harmoniosamente e podemos destacar projetos de interesse para o conjunto da sociedade. Portanto, deputada Everise, quero aqui dar as boas-vindas a você e desejar que no próxima legislatura você possa vir como efetiva desde o primeiro dia, tá? Com a palavra, deputada Everise Long. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, deputado João de Deus. Eu quero, senhor presidente, agradecer as palavras carinhosas e elogiosas da deputada Maria da Guia, da deputada Everise Long, da deputada Eurides Brito,
e também do deputado Peniel Pacheco, que esteve lá em Piaçabuçu, estado de Alagoas, na foz do Rio São Francisco, aonde o velho Chico desemboca no mar, aonde eu nasci. Tenho orgulho de ser brasileiro, senhor presidente, e ser nordestino, e ter nascido em um dos lugares mais bonitos do Nordeste. A Priscila, que é jornalista ali do Jornal de Brasília, conhece lá Piaçabuçu. Ela foi de férias lá. Então, eu agradeço aos deputados que aqui se posicionaram em relação à questão da comenda que eu recebi. E quero também dizer que eu sou o autor do título de cidadã honorária do Distrito Federal de Brasília. Essa moça arquiteta que agora se efetiva, a deputada Evelise Long, que tem prestado um grande serviço à sociedade brasiliense no que diz respeito à habitação popular. Por isso, deputada Evelise Long, Vossa Excelência já era bem-vinda nessa casa. E agora, com a efetivação, nós esperamos que você possa dar continuidade ao trabalho que você sempre almejou em defesa, principalmente, dos mais carentes. Por último, senhor presidente, o meu repúdio à deputada Arlete Sampaio, à deputada Eliana Pedrosa e ao deputado Leonardo Prudente. Porque todos sabem que a CPI é feita de 5 componentes. Mas aí, quando é para aparecer na foto, só aparece a deputada Arlete Sampaio, a deputada Eliana e o deputado Leonardo. Quer dizer, não custava nada eles falarem. Eu não queria ir na Polícia Federal, não. Né? Eu não queria ir na Polícia Federal, não. Mas pelo menos tivesse a consideração de me avisar que a Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde iria entregar o relatório à Polícia Federal. Acho até que é um desencontro. Deveria primeiro entregar ao Ministério Público, que é que vai fazer as denúncias e tal. Mas como a gente sabe que há um acordo entre a deputada Arlete Sampaio e a deputada Eliana Pedrosa, eles só me convidam quando é para invadir o hospital, fazer busca e apreensão. Chama o João, para me usar como bucha de canhão. Então aqui está o meu repúdio às deputadas Eliana, que é minha líder, a deputada Arlete e o deputado Prudente, que talvez não tenha nada a ver com isso, por não ter convidado a mim e o deputado Expedito para poder, inclusive, acompanhá-las e fazer a segurança delas como era de costume. Muito obrigado. Deputado João de Deus, eu queria também, mais uma vez, em nome da presidência da Casa, aliás, da presidência da mesa diretora, parabenizá-lo pela comenda que Vossa Excelência recebeu, justa, e Vossa Excelência tem sido um destaque que Alagoas mandou para Brasília, um reverencial, tá? Quando a deputada Evelise Long, eu não vou dar a palavra para ela. Me permite? Eu vou fazer com que ela use a tribuna. Muito obrigada. Tribuna. Senhor presidente, eu gostaria também de parabenizar ao deputado João de Deus pela comenda que recebeu e gostaria de público deixar minhas desculpas, porque ele foi um membro que colaborou bastante pelas investigações, ele fez diligências no Nordeste, teve uma contribuição e um papel efetivo na CPI da Saúde. Essa última audiência foi marcada de última hora, eu fui comunicada hoje também, eu estava no almoço, mas eu reconheço que eu deveria, na mesma hora, ter tomado o telefone e ligado pelo deputado João de Deus, em consideração, não só por ele ser membro, não só por ele ser um parlamentar ativo, mas pela forte contribuição que ele deu na CPI da Saúde. Eu me sinto realmente culpada, viu, deputado João de Deus, de não ter ligado para Vossa Excelência e feito o convite para nos acompanhar. Realmente foi uma falha minha.
e eu peço desculpas. Com a palavra, a deputada Evelise Deixa eu Longo. só falar um pouquinho sobre isso, Evelise, rapidinho. Só dizer o seguinte, permito, com certeza. nós avisamos, a Secretaria da CPI avisou a todos os parlamentares, pela informação que a gente teve, da entrega ao relatório ao Ministério Público, que foi a primeira que nós fizemos, obviamente. A data de hoje é que o delegado, o superintendente da Polícia Federal, aqui no Distrito Federal, ele havia marcado, depois ele precisou viajar e antecipou e acabou não dando tempo de avisar. Eu também quero me desculpar perante o deputado João de Deus e vou pedir explicitamente à Secretaria de CPI que avise a todos os deputados as próximas entregas que vamos fazer aos diversos órgãos públicos de Brasília. Pois não. Deputado Expedito Bandeira. Senhor presidente, eu gostaria aqui de parabenizar a minha colega, amiga, Evelise. O povo está aí presente, cumprimentar aqui a galeria, que está aí realmente festejando a permanência nessa casa, dessa grande deputada, representando Brasília e a moradia do Distrito Federal. Mas, senhor presidente, eu gostaria de falar também sobre aqui o convite que foi feito para acompanhamento da CPI. E gostaria de falar para a presidente da CPI, a Helena Pedrosa, que os dois convites eu tive, viu, deputada? Eu fui convidado para acompanhar a entrega do relatório do Ministério Público pela deputada Arlete Sampaio e fui convidado também para ir hoje à Polícia Federal pela sua assessoria. Então, eu realmente fui avisado a minha pessoa para que acompanhasse. Então, eu não tive aqui dizer que não fui convidado. Fui convidado, sim. Eu não poderia deixar de firmar perante a presidente da CPI, Helena Pedrosa. E, ao mesmo tempo, gostaria de colocar, no que diz respeito ao transporte, que vem aí uma discussão em torno do transporte público alternativo, da superlotação. Eu estou trabalhando e eu gostaria de fazer um apelo aos colegas dessa casa, que eu estou com um projeto que está tramitando aqui, que é de 22 passageiros e mais 2, e gostaria que os colegas apoiassem, porque eu não posso mais suportar reclamações dos clientes, dos usuários, de superlotação. Eu tenho um compromisso com a comunidade, com o povo de Brasília. Estou aqui representando a todos. E aqueles que transportarem passageiro em pé, terá punições. Então eu vou aqui discutir com os colegas, peço também, senhor presidente, o Wilson Lima, a nobre deputada Maria da Guia, a própria Evelise, que nós possamos fazer um projeto de vários deputados e que venha, assim, trazer um transporte de dignidade para a população de Brasília que tanto merece. É só isso, senhor presidente, que eu tinha a colocar e muito obrigado. Antes da deputada Evelise dizer, eu sei que ela está louca para dizer aí, mas eu queria dizer para esse público que acompanha a deputada Evelise Long, que a deputada Evelise Long, nessa legislatura, é a segunda deputada a ser efetivada nessa casa. Eu fui o primeiro. E antes que nós fôssemos deputado efetivo, eu, principalmente, passei por momentos difíceis aqui nessa casa, porque deputado suplente só para cachorro, só para danar. Mas a Evelise já chegou numa hora que eu já estava efetivo. E eu falei, se alguém tascar com algum deputado que é suplente aqui, vai ter que se ver comigo. E ela vai engrossar o couro, engrossar as fileiras agora, que nós não vamos deixar de maneira alguma que alguém subestime, que alguém humilhe algum deputado suplente aqui nessa casa. De maneira alguma. Com certeza vai também somar comigo nessa luta. E agora com você, deputada Evelise Long. Muito obrigada, senhor presidente. Achei que o senhor tinha me deixado de castigo sem falar hoje. Senhor presidente, demais colegas parlamentares, meus amigos da casa, do gabinete, da imprensa, e meus prezadíssimos e queridos amigos e companheiros desta luta de tantos anos, que estão hoje aqui prestigiando essa primeira sessão nossa como deputada efetiva. Realmente é uma alegria muito grande, porque quando a gente luta por alguma coisa, luta por um objetivo,
nós queremos ver ele concretizado na sua plenitude. E eu sentia naquelas pessoas que estiveram sempre ao meu lado, desde o primeiro momento, acreditaram, se doaram. Eu sentia que faltava alguma coisa. Eu sempre me senti, senhor deputado Wilson Lima, eu sempre me senti aqui nessa casa como deputada. Porque no momento em que eu assumi, apesar de ser suplente, mas no momento que eu aqui assumi, que eu tomei a posse no ano passado, eu senti que eu deveria sim exercer o mandato como efetiva, como se fosse efetiva, porque afinal de contas, ficamos entre os 24 deputados mais votados, graças a cada um de vocês que está aí, conseguimos quase 11 mil votos, e isso é uma questão que nós não podemos deixar passar. Mas hoje, com certeza, quando eu subo aqui nessa tribuna e posso falar com mais tranquilidade, com mais até autoridade, de que realmente, e autoridade a gente sempre diz, o poder é dado por Deus. E Ele quis que fosse agora, faltando alguns dias, para que eu tivesse que sair dessa casa. Porque no dia 31 de março, eu teria que me retirar para que o deputado Ginha Gelo retomasse. Agora não, agora temos um lugar definitivo, temos um gabinete definitivo, ele é nosso, porque Ivelise sozinha não faria nada. E eu só tenho a agradecer de coração a cada um de vocês que acreditaram. Eu vejo as faixas e isso me dá mais responsabilidade, muito mais responsabilidade. Se eu já tinha um compromisso com a verdade, se eu já tinha um compromisso com a ética, ela agora fica redobrada cada vez mais quando eu vejo que nós atingimos o objetivo que nós queríamos. Como disse aqui aqueles que me antecederam, e eu quero agradecer de coração, agradecer pessoas que acreditaram no meu trabalho também desde o início. Meu querido amigo João de Deus, eu ainda estava lá na secretaria, quando ele acreditando. Nós tínhamos até às vezes algumas divergências, né, João? Mas isso nunca prejudicou a nossa amizade, o respeito que tínhamos um pelo outro. E ele então sugeriu a esta casa e foi aprovado um título de cidadão honorária de DF para mim. O que muito me honrou, João. E eu sou eternamente agradecida pela sua lembrança. E tenho certeza de que eu tenho, com certeza, honrado a isso. E hoje eu te parabenizo. Você não deve ser apenas o cidadão emérito lá de Piaçabuçu. Acertei? Piaçabuçu. Você é cidadão de muito mais. Né? Como você costuma dizer, você é o cidadão do Brasil. Porque você é brasileira, nordestina e você é cidadão do Brasil. Então, meu amigo, parabéns por todas as tuas lutas e muito obrigado pela força sempre que você tem dado a nós aqui nessa casa. E desejo sim a você sempre muito sucesso. Agradecer também a deputada Maria da Guia, que foi portadora dessa carta, que eu vou guardar bem guardadinha, gente. Primeiro no meu coração, que ela já está. Mas segundo, para poder botar lá no gabinete. Porque vocês colocam, plastificar, né, João? Porque vocês colocam coisas assim e dizem que vocês se orgulham. Eu me orgulho de vocês. Porque vocês sempre foram companheiros, foram parceiros, corretos e acreditaram na luta. Então eu só tenho a agradecer e dizer, eu é que me orgulho de cada um de vocês. Muito obrigada, Daguia, por você ser não só a portadora dessa mensagem tão bonita, mas também pelo carinho que você sempre tem demonstrado, pela mão amiga e o ombro amigo que você sempre tem sido para mim aqui dentro dessa casa. Agradecer a deputada Eurides Brito pelas suas palavras, ela que, né, também é do PMDB, e nós temos sempre lutado, principalmente nós mulheres, temos lutado muito para podermos ter mais assento nesta casa, para que nós tenhamos mais mulheres aqui nesta casa. Nada contra os nossos colegas homens, por favor, mas precisamos sim. Em 24, sermos apenas 6 é muito pouco. Precisamos avançar muito mais. Com certeza somos muito pouco ainda, mas seremos mais no futuro, com certeza. Agradecer a deputada Arlete Sampaio, como ela bem disse, nós podemos ter divergências, às vezes, no campo das ideias, mas jamais isso vai fazer ou vai empanar o respeito que temos um pelo outro aqui dentro dessa casa, uma pela outra dentro dessa casa. Temos discutido muitos projetos importantes.
ela que também é membro da Comissão de Assuntos Fundiários, que muito tem nos auxiliado e colaborado na comissão. Então, agradeço muito as suas palavras e digo que realmente, né, mais essa questão nós temos em comum. Não temos as ideias de partido, mas não tem problema, esse é um país democrático. Mas temos com certeza. Quem sabe um dia você vem para o PMDB. Mas temos com certeza, né? Muito em comum pela profissão que abraçamos. Você como médica, que abraçou a questão da social, e eu como arquiteta, que também podia estar aí projetando prédios, mas optei por fazer cidades. Por quê? Porque é nelas que as pessoas vivem. E é isso pelo que eu luto. Quando perguntam qual é a sua bandeira, a minha bandeira é o compromisso para que as pessoas tenham oportunidades, tenham dignidade. E a dignidade está em ter uma área para morar, para criar os seus filhos. A dignidade está em ter oportunidades de emprego. E é por isso que a gente vai continuar lutando aqui, com toda a garra, com toda a vontade. Então, olha, muito obrigado. Obrigado por acreditarem. E eu me comprometo, sim, a sempre lutar muito para ser correta, para ser fiel aos meus princípios e fiel aos princípios que vocês sempre transmitem a mim. E obrigado por serem grandes parceiros, esses amigos de todas as horas, e contem sempre. O gabinete agora é o 18. O 18 agora é o nosso. E nesse momento eu gostaria também de parabenizar a conselheira Nilceia Machado, que fez um trabalho muito bonito nessa casa, não apenas como líder de governo, mas também como executiva que foi na época que foi administradora de Sobradinho, e nessa casa desempenhou um trabalho muito bonito. Tenho certeza que o tribunal também ganhará muito com a sua presença lá. E mais ainda, que a gente possa ter essa convivência sempre harmônica e aproveitar, como hoje é um dia de festa, é também um dia de festa para uma querida amiga nossa, que é a Vilani. A Vilani hoje está de aniversário. Então, Vilani, meu grande abraço a você. Recebo em seu nome, por você hoje ser aniversariante, eu transmito o meu abraço, mas eu vou aí, que eu quero receber o abraço e o beijo de cada um de vocês, porque eu amo de coração cada um que está aí. Muito obrigado e que Deus sempre nos ilumine. Peço ao deputado Pneu Pacheco para ajudar a secretária dos trabalhos dessa casa, convocando todos os deputados para que estejam presentes aqui no plenário, para que possamos apreciar os vetos. Ora em tela. Deputado Pneu Pacheco, Vossa Excelência está com a palavra, a chamada dos senhores parlamentares. Deputada Eliana Pedrosa. Senhor presidente. Pois não, deputado. Questão de ordem. Senhor presidente, antes de atender ao chamado de Vossa Excelência para secretariar os trabalhos da mesa, gostaria de pedir à deputada Eliana Pedrosa que nos comunicasse, em razão das reuniões de lideranças que ocorreram. Não, mas você está aqui. Em razão das reuniões de liderança que ocorreram, quais seriam os itens da ordem do dia de hoje que nós já poderíamos submeter à apreciação. Ao invés de ficar fazendo chamada para ver se tem decoro, se não tem, nós já partimos logo para a votação, apreciação dessas matérias. Concordo com Vossa Excelência em gênero, número e grau. Me dê uma também, aí. Me dê uma também. Hã? O Vitor está vindo aí tomar posse. Vai tomar posse aí, não só não? Vai. Ele só quer a carteirinha de deputado. Só, ele vem aqui hoje? Está vindo aí agora. A posse dele está preparada já? Estão preparando. Vamos dar uma posse aí. Já leu o número 2. Deputada Eliana Pedrosa, já leu o número 2, já deu para aparecer. Senhor presidente, já foram discutidos os seguintes vetos. Os vetos que correspondem ao item 1, 2... Aquele da ciência e tecnologia, então. Do polo. O 5 e o 6. 1, 2, 5 e 6.
Então, chamo os senhores deputados para que estejam que estão no cafezinho para que estejam presentes aqui no plenário. Pede o deputado Peniel Pacheco para chamar do item número 2. Não, 2 que já foi. O 2 já é para votação. Item de número 2, apreciação do veto total ao projeto de lei 1719 de 2005, mensagem 386 de 2005, de autoria do deputado Odilon Aires, que assegura a equiparação dos valores do benefício alimentação devido aos servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal nos termos que especifica e dá outras providências. Já foi feito ali, já foi lido o relatório da CCJ, portanto, já estamos em processo de votação. Encaminhamento por parte da parte da bancada dos partidos dos trabalhadores. Bem, nós já tínhamos feito um encaminhamento na sessão anterior, como esse projeto trata da equiparação do ticket de alimentação dos servidores públicos, que foi aqui tão discutido e aplaudido, inclusive quando da votação e aprovação, senhor presidente. Nós da bancada do Partido dos Trabalhadores iremos votar contra o veto do governador, portanto, em favor da equiparação do ticket do servidor público. É esse o voto da bancada do PT. Com a palavra, a deputada Helena Pedrosa. Senhor presidente, o encaminhamento da liderança de governo é pela manutenção do veto, tendo em vista que, mesmo que ele fosse derrubado, já perderia eficácia por causa da lei de responsabilidade fiscal, que nenhum benefício pode ser concedido no ano eleitoral. Peço ao deputado Peniel Pacheco para fazer a chamada dos senhores parlamentares. Aqueles que votarem sim estão de acordo com a manutenção do veto. Aqueles que votarem não, é pela derrubada do veto. Com a palavra, deputado Peniel Pacheco. Chamada dos senhores deputados que deverão se dirigir à cabine de votação. Deputado Agrício Braga. Ausente. Deputado Aguinaldo de Jesus. Presente, votando. Deputada Arlete Sampaio. Presente, votando. Deputado Augusto Carvalho. Ausente. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Paulo Tadeu, presente, votando. Deputado Brunelli. Ausente. Deputado Chico Floresta, presente, votando. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Ausente. Deputada Eliana Pedrosa, presente, votando. Deputada Érica Cocai. Ausente. Deputado Eurides Brito, presente, votando. Deputado Expedito Bandeira, presente, votando. Deputada Evelise Long. Deputada Evelise Long. Oi. Ausente. Deputado João de Deus, presente, votando. Deputado José Edmar, ausente. Deputado Leonardo Prudente, ausente. Deputada Maria da Guia, presente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, presente, votando. Deputado Wilson Lima, presente, votando. Deputado Fábio Barcelos, ausente. Deputado Augusto Carvalho, presente, votando. Deputado Agrício Braga, presente, votando. Deputada Evelise Long, presente, votando. Deputado Leonardo Prudente, presente, votando. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Brunelli, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, ausente. Ausente. Deputada Érica Cocai, ausente. Ausente. Deputado José Edmar,
Ausente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Fábio Barcelos, ausente. Votou, Chico? Já chamou. Votou? Já votou. Deputado Chico Floresta consta como presente e votando. Já votou. Ele votou, Chico Floresta? Já votou, ele falou que já votou. Ele falou, bota aí para mim. Já votou. Peço. Senhor presidente, eu quero indagar do deputado Chico Floresta se ele depositou o envelope na urna. Pela nossa assessoria da mesa, não consta que ele tenha depositado o envelope com o seu voto na urna. Então, ausente. Ele está presente. Você não depositou o voto, amor? Dois, porque já tinha lido o parecer, já. Não, 9, 15 e 24. Quantos votaram? E o nome dela não está aparecendo. 15 deputados votaram. Peço ao deputado Daniel Pacheco para a conferência das sobre cartas. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Há 15 sobre cartas. Peço ao deputado Daniel Pacheco para fazer a conferência dos votos. O veto do senhor governador foi mantido por 11 votos sim, 4 não, 8 ausências. Peço, deputado... registrando que no lugar da deputada Anícia Machado assumiu o deputado Everis Long e o suplente ainda não assumiu. Portanto, a vacância do cargo, só temos 23 na somatória total. Peço ao deputado Peniel Pacheco chamar o item número 1 na pauta. Apreciação do veto total ao projeto de lei 1971 de 2005, mensagem 375, de autoria do Poder Executivo, que concede remissão em caráter geral dos créditos tributários relativos ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, e a taxa de limpeza pública que menciona. Relatório. Quem é o CCJ? Peço, deputado... Senhor presidente. Deputado
Pedido Bandeira para fazer a leitura do relatório. Com a palavra, a deputada Evelise Long. A deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa. O encaminhamento do governo, como eu disse anteriormente, é pela manutenção do veto. Ele vai ver o relatório. Vai fazer o relatório. Senhor presidente, relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total ao projeto de lei número 1971, de 2005, de autoria do Poder Executivo, que concede remissão em caráter geral dos créditos tributários relativos ao imposto sobre a propriedade predial e territorial urbano, IPTU, e a taxa de limpeza pública, TLP. Na referida proposição, foi inicialmente encaminhada para apreciação dessa Casa através da mensagem número 158, de 21 de junho de 2005. Nesta, o senhor governador, através da exposição de motivos da Secretaria de Estado da Fazenda, justifica a sua movimentação. Encaminhado pela mensagem número 322/2005 do senhor presidente desta Casa, o deputado Fábio Barcelos, ao governador, para manifestação recebeu deste o veto total sobre a alegação de que as modificações introduzidas por emendas o tornaram contrário ao interesse público ao afrontar o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É esse o relatório, senhor presidente. Em discussão o veto, a apreciação do veto 1971 de 2005. Não havendo que discutir, em votação. Peço, deputada Eliana Pedrosa, para a orientação da bancada para a votação. Senhor presidente, o encaminhamento da base do governo é pela manutenção do veto, então votar sim. Como eu disse anteriormente, que eu me equivoquei na votação passada, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal não permite que prospere esse projeto de lei por conceder benefício em ano eleitoral. Do camarada deputado Paulo Tadeu, pelo Partido Trabalhador. Senhor presidente, evidentemente que essa Casa aprovou essa lei que garante essa remissão tanto aos moradores dos assentamentos, como também à área de desenvolvimento econômico lá de Santa Maria, que foi, inclusive, emenda de Vossa Excelência. Então, nós conseguimos aqui aprovar esse projeto importante para esse setor do Distrito Federal. Infelizmente, hoje houve o veto por parte do governador. Nós sabemos que, do ponto de vista jurídico, manter ou derrubar o veto, pouco irá alterar, porque ele não poderá mais ter nenhum impacto ou mesmo ter validade nesse ano. Mas, por uma posição política, nós vamos votar pela derrubada do veto. Peço ao deputado Pinel Pacheco para chamar os senhores parlamentares. Aqueles que votarem sim estão pela manutenção do veto. Os que votarem não estão pela derrubada. Com a palavra, deputado Pinel Pacheco. Deputado Agrício Braga. Ausente. Deputado Aguinaldo Jesus. Presente, votando. Deputada Arlete Sampaio. Presente, votando. Deputado Augusto Carvalho. Presente, votando. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Brunelli. Presente. Presente, votando. Deputado Chico Floresta. Depois daqui nós estamos juntos. Presente, votando. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Ausente. Deputada Eliana Pedrosa. Presente, votando. Deputado Chico Vigilante. Retificando. Presente, votando. Deputada Eliana Pedrosa. Presente, votando. Deputada Érica Cocai, presente, votando. Deputado Eurides Brito, presente, votando. Deputado Expedito Bandeira, presente, votando. Deputada Evelise Long, presente, votando. Deputada Evelise Long. Ausente. Agrício Braga. Deputado Agrício Braga, presente, votando. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado José Edmar, ausente. Deputado Leonardo Prudente. Deputado José Edmar, presente, votando. João de Deus. Deputado João de Deus, presente, votando. Deputado Leonardo Prudente, presente, votando. Deputada Maria da Guia, presente, votando. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Paulo Tadeu, presente, votando.
Deputada Evelise Long, presente e votando. Deputado Peniel Pacheco, presente e votando. Deputado Wilson Lima, presente e votando. Deputado Fábio Barcelos, ausente. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Rapaz, o coro subiu lá para cima. Fechou. 19 senhores parlamentares votaram. Peço ao deputado Peniel Pacheco para conferência das sobrecargas. Eu vou pedir o meu assessor de imprensa para ligar para vocês. Há 19 sobrecargas. Peço ao deputado secretário para fazer conferência dos votos. Você que manda, minha líder. Com 11 votos sim, 8 não. E uma... E 4 ausências. E a ausência de um deputado suplente, o veto do senhor governador foi mantido. Peço ao deputado Leonardo Prudente para chamar o item número 5. Leonardo Prudente não, Peniel Pacheco. Item de número 5. Apreciação do veto parcial aos artigos 3º, 4º e 5º do projeto de lei complementar número 137 de 2005, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação, a implantação e a implementação do Polo Industrial de Desenvolvimento de Microcomponentes Eletrônicos e Semicondutores do Distrito Federal. Peço ao deputado Brunelli para fazer a leitura do relatório da CCJ.